Galera, ó, hoje nós vamos falar aqui sobre o sólido, o volume de sólidos, beleza? O que é o volume de sólido, como que eu calculo, o que eu faço, o que eu preciso, e essa é a ideia principal aí da nossa aulinha de hoje. Vou deixar ela registrada aqui, se vocês tiverem interesse, é só falar comigo que a gente vai desenrolando aí, beleza? Então, ó, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é o volume de um sólido. O volume, ele é basicamente o produto entre a área da base e a altura de um sólido qualquer que eu possa ter, certo? O que vai variar? A área da base. Porque nem toda figura tem a mesma área. Quando ela tem áreas na base que são diferentes, eu preciso calcular a área dessa base que eu tenho em questão. Então, por exemplo, se eu tenho um paralelepípedo retângulo, que é essa situação aqui, ó, quando eu tenho esse tipo de figura. Nesse paralelepípedo retângulo, a área dele, a base dele, é um retângulo. Por isso que, para eu calcular o volume, eu pego a dimensão A vezes a dimensão B. Isso daqui é a minha área da base, ok? Fazendo esse produto aqui, vou multiplicá-lo também pela altura do sólido. O que é a altura do sólido? É o quanto ele mede nessa dimensão aqui, ó. Então, eu tenho comprimento, eu vou ter a largura e eu vou ter a altura do meu sólido, certo? Se eu fizer o produto dessas três dimensões, eu vou estar fazendo assim o cálculo do meu volume. E o volume do meu sólido e a capacidade do meu sólido, elas são calculadas da mesma forma. Não quer dizer que são as mesmas coisas, tudo bem? O volume, a gente tem como princípio básico que ele é o quanto de espaço ocupa o sólido, certo? Então, eu tenho uma garrafa lá que ela mede, sei lá, 300 ml. A capacidade dela é de 300 ml. Isso quer dizer que a quantidade de líquido, ou sei lá o que você vai pôr dentro da sua garrafa, é de no máximo 300 ml. A unidade de capacidade é a unidade de litros. Sempre quando eu quero falar de capacidade, eu vou estar falando de litros com vocês, certo? E quando eu tenho o volume, ele é medido por metro, certo? Ou pelos múltiplos e submúltiplos de metro. Então, eu tenho um volume de uma caixa d'água que mede 1 por 1 por 1. Então, ela vai ter 1 metro cúbico. Ela tem 1 de comprimento, ela seria esse caso aqui, ó, do cubo. Por causa que eu falei que é 1 por 1 por 1, tá? Ó, ela tem 1 metro aqui, ela tem 1 metro aqui na largura e ela tem 1 metro de profundidade. Isso me dá 1 metro cúbico. A, a unidade de medida do meu volume é em unidade de tamanho e tem que estar elevada ao cubo, ok? Enquanto a capacidade, a medida dela sempre vai ser em litros, certo? Eu tenho algumas medidas que sempre é bom saber. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, certo? Aí, os submúltiplos e múltiplos também vão ter essa mesma proporção. Por exemplo, se eu tenho decímetro cúbico, lembrando que decímetro é a unidade menor do que o metro. Ela é um submúltiplo. Isso daqui vai equivaler a 1 litro, certo? E assim eu também posso fazer para as outras unidades, ok? Então, a ideia aqui é falar para vocês o que é o volume e do paralelepípedo retângulo e o que é o volume do cubo, beleza?
Não é difícil, é só a gente multiplicar as 3 dimensões que a gente tem aí do paralelepípedo, do retângulo ou então do cubo, certo? Lembrando que no cubo o tamanho aqui, o comprimento, a largura e a profundidade tem que ser do mesmo tamanho, beleza? Isso é o que é o volume e falei também um pouquinho aí sobre o que é a capacidade para vocês, ok? Bora dar continuidade? E aqui, agora também, nós vamos falar sobre os elementos de uma circunferência. Ah, professor, mas por que o senhor quer falar sobre elementos de uma circunferência numa aula de volume? Porque a gente vai usar essa área da circunferência, principalmente, quando nós estivermos trabalhando com cones, ou com cones não, desculpa, com cilindros, tá? Então, a base de um cilindro sempre vai ser um círculo, ok? Então, a gente tem que saber qual que é essa medida da área da circunferência para estar calculando o volume. Ah, professor, o que é o cilindro? O cilindro é aquela forma geométrica que parece mais ou menos uma lata, certo? Eu tenho uma circunferência aqui embaixo, eu tenho os lados dela e eu tenho uma outra circunferência aqui. Quando nós vamos calcular o volume dessa figura, nós pegamos a área da base, lembra que eu falei que sempre é a área da base? Vezes a altura do sólido. Quem que é a altura do sólido? No caso do cilindro, a altura é a distância entre as bases, certo? Quem que é a base? A base é essa circunferência, esse círculo aqui. E como que eu calculo a área do círculo? A área do círculo ela é calculada por πr ao quadrado, certo? Essa fórmulazinha aqui é a fórmula que eu uso para estar calculando aí a área do círculo, certo? E os elementos que a gente tem aqui da circunferência, o raio, que é a distância do centro até um ponto qualquer da circunferência. Então, isso aqui é a representação do raio para a gente. Tem o diâmetro, que ele é um segmento que liga dois pontos distintos na circunferência e passa pelo centro. Tem que passar pelo centro, certo? Tem que passar pelo centro para ser diâmetro aí. E o arco? O arco é essa parte aqui. Opa, desculpa. O arco é essa parte aqui da minha circunferência, certo? Ela é a parte que vai de um ponto a outro, certo? Círculo, ele é uma figura geométrica plana formada pela união da circunferência com os pontos internos. Então, para eu ter a circunferência, eu teria só essa parte aqui externa, certo? Da figura toda, tá? Ó, aqui e aqui também. Isso é a circunferência, são os pontos equidistantes do centro O, nesse caso aqui, certo? Quando eu quero falar sobre círculo, eu vou pegar a circunferência e todos os pontos internos a ela aqui que eu tenho, ó, certo? Então, isso aqui pintado é um círculo. Se eu considerar só a parte interna, é uma circunferência, certo? Lembra assim que a circunferência é como se fosse um anel. O círculo é como se fosse uma moeda, porque o meio da moeda não é vazado. Então ela é círculo. E a circunferência é só a bordinha ali, todos os pontos equidistantes que a gente vai ter do nosso centro. Beleza? Então vamos para frente, vamos ver mais algumas coisinhas aí. Aqui tem a fórmula de como eu calculo o volume do cilindro. Lembrando que o cilindro é um sólido geométrico cuja superfície é constituída de duas partes planas idênticas de forma circular. Ou seja, eu tenho um círculo aqui no meu cilindro e eu tenho outro círculo aqui no meu cilindro, certo? Essas partes circulares, elas são chamadas de base, certo? Então, a base do meu cilindro, ele é calculado pela fórmula do círculo, a área do círculo, certo? Por isso que na fórmula do volume do meu cilindro, eu uso πr ao quadrado. Quem que é πr ao quadrado? É a minha área do círculo que eu vou ter. Raio é a distância do centro até a circunferência, do centro até a circunferência, é um raio. Então, eu vou pegar π
quando ele não tem nada, normalmente nós usamos 3,14 vezes o r ao quadrado vezes a altura do sólido. A altura do sólido é a distância entre as bases, beleza? Isso daí é como nós calculamos e já já a gente vai ver aí num exercíciozinho com vocês, beleza? As bases de um cilindro são dois círculos paralelos e congruentes. Paralelos quer dizer que eles não têm interseção, certo? Se você mantê-los aqui, esse círculo de baixo nunca vai conseguir tocar o círculo aqui de cima, pois são paralelos. Congruentes significa que eles têm a mesma medida, certo? Então, os raios deles também vão ser igual e os diâmetros também vão ser iguais. E tudo aí vai ser mais ou menos desse jeito, ok? Volume do cilindro, então, eu preciso saber essa formulazinha, que é a área da base vezes a altura. Só que aqui a área da base é círculo, então eu coloco a área da base como sendo πr ao quadrado, beleza? Tá aí o que é, vamos agora ver um exemplozinho aqui, ó. Um doce de leite é vendido em duas embalagens de forma cilíndrica. Essas embalagens estão representadas a seguir, com suas respectivas dimensões internas e com seus preços unitários. Decida qual delas em qual delas o doce é vendido mais barato, sabendo que ambas ficam completamente cheias de doce. Justifique sua decisão. Galera, essa embalagem 1 aqui, ó, ela é vendida a R$20. Ela tem um raio de 5 centímetros e uma altura de 20 centímetros. Já na embalagem 2, que eu vou falar que é essa daqui, ela também é vendida num pote de formato cilíndrico, cujo o raio mede 10 centímetros e a altura desse cilindro aqui também é de 10 centímetros e é vendido a R$30, beleza? Para a gente definir qual doce é mais barato, a gente precisa fazer o seguinte, calcular qual é o volume dessa, qual é o volume dessa. E depois a gente vê aí com uma relaçãozinha que compensa mais a gente estar comprando, certo? Então, ó, para a gente calcular esse volume, vamos fazer o seguinte, volume de 1, vou chamar de V1, tá? Volume da embalagem 1 é a área da base vezes a altura do sólido. Quem que é a área da base? A área da base é esse círculo aqui com um raio de 5 centímetros. Então, volume da embalagem 1 é igual a π, que eu vou considerar como sendo 3,14, vezes 5, que é o raio, dado do exercício, elevado ao quadrado, vezes 20, que é a altura do meu sólido, certo? Resolvendo aqui, eu vou ter volume 1. Entre o produto e a potência, eu resolvo primeiro a potência, certo? Então, 3,14 vezes 5 ao quadrado dá 25, vezes 20, certo? 25 vezes 20, a ordem do fator não altera os produtos, certo? Então, eu vou fazer 25 vezes 20 vai dar 500. Então, volume de 1 é igual a 3,14 vezes 500. Ok? Multiplicando aqui, vamos fazer 500 vezes 3,14. 0, vou colocar aqui no final para facilitar a nossa conta. Vou fazer 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 5 vezes 1 dá 5, mais 2 dá 7. 5 vezes 3 dá 15. Duas casas depois da vírgula, 1570 é o volume da embalagem 1. Então, V1 é igual a 1570 centímetros cúbicos, certo? Esse é o volume que eu tenho da minha embalagem 1. Na embalagem 2, vamos calcular aqui, ó. V2 é a área da base vezes a altura do sólido, certo? Quem que é a área da base? É esse círculo com raio de 10. Ó, volume 2 é igual a π, deixa eu colocar o π, vezes
R ao quadrado vezes a altura do sólido, certo? É assim que eu calculo o volume do meu sólido aqui. Então, volume 2 é igual a 3,14 vezes... Quem que é o raio aqui? O raio é 10 centímetros. Então, 10 elevado ao quadrado vezes a altura, que também é 10. Então, o volume de 2 é igual. Resolvo primeira potência, 3,14 vezes 10 ao quadrado é 100, vezes 10, que é 100 vezes 10. Posso fazer de qualquer jeito. Ó, mais fácil, vou pegar 100 e multiplicar por 3,14. Por quê? Porque quando eu estou multiplicando um número por 100, é só eu andar duas casas com a vírgula para a direita, certo? Então, vou pegar volume de 2, se a vírgula está aqui, eu tenho que andar duas casas, ela vai vir para depois do 14. Então, 314 vezes 10. Vou multiplicar por 10 e eu não tenho vírgula, é só eu acrescentar um zero. Então, volume 2, ele é igual a 3.140 centímetros cúbicos. Ó, por lógica agora, a gente poderia pensar o seguinte, ó. Se no volume 1 eu tenho 1.570 centímetros cúbicos, certo? E no volume 2 eu tenho o dobro disso, que é 3.140, a mais vantajosa para eu comprar é essa daqui. Por quê? Porque eu estou comprando o dobro do produto e não estou pagando o dobro do preço que tem esse produto. Então, a mais vantajosa para mim é a embalagem 2. Ah, professor, não entendi muito bem essa parte. Gente, pensa o seguinte. Se você comprasse a unidade 1, você ia pagar R$ 20 e ia levar para casa um volume de 1.570 centímetros cúbicos de doce. Ah, eu não compro doce em centímetro cúbico. Eu também não. Se você quiser fazer a conta aí, vai dar mais de 1,5 litro. Vai dar 1 litro, 1,570 litros de doce, certo? Esse aqui é o volume. Lembrando que cada 1 centímetro cúbico, ele equivale a vou colocar 1 milímetro de sólido. Essa daqui é a capacidade, certo? Se 1 centímetro cúbico ele equivale a 1 mililitro, 1.570 centímetros cúbicos é 1,570 mililitros, ok? Enquanto aqui você vai pagar R$ 30 e vai levar o dobro do doce do pote 1. Ah, professor, como que o senhor sabe disso? Pega 1.340 e divide por 2. Vai dar 1.570. Então, você está levando nesse pote 2 aqui, na embalagem 2, o dobro de doce que você compra na 1. Só que ela não custa o dobro do preço. Por isso que eu estou falando que a unidade 2, a embalagem 2 aqui, ela é mais vantajosa de se comprar do que a embalagem 1. Você leva o dobro que tem o volume do doce e não vai pagar o dobro do preço. Então, a embalagem 2, ela é mais vantajosa, beleza? Esse exercício aqui é um exercício mediano, assim, ele vai exigir de você um pouco do raciocínio lógico no final dele aqui para você falar quem que é mais barato do que quem, beleza? Galera, eu achei que eu tinha colocado mais um exercício aqui, mas eu tô aí para ajudar vocês. Qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me adicionar aí no canal do YouTube. Eu vou estar tentando vir aqui pelo menos uma vez por semana para ajudar vocês. Deixa o seu like aí, compartilhe com os coleguinhas e já eu volto com mais um exercício, com mais alguns exercícios aí para vocês, beleza?
Muito obrigado para quem esteve aí, quem assistiu comigo, quem participou. Se gostou, não se esquece de deixar o like, marca aí, comenta com os amiguinhos. Beleza? Tchau, tchau para vocês, um forte abraço e até mais.